Bem-vindo ao canal Meca Maníacos, eu sou o Marcelo. Esse é um vídeo para playlist de simulador de centrais. E nesse vídeo nós vamos verificar as fontes de alimentação do nosso projeto. Os objetivos aqui é apresentar a fonte de alimentação do projeto, conhecer a chave geral de proteção do simulador e estudar as fontes de alimentação dos circuitos intermediários e de simulação. Bom, falo que fiquem até o final do vídeo para entender de forma completa aí o projeto do nosso simulador centrais didático de baixo custo e para poder equipar aí de forma correta o seu laboratório. Bom, eu também sempre saliento que é primordial para o trabalhador de reparo de centrais o conhecimento básico de injeção, né? E possuir uma fonte de consulta para entendimento do funcionamento correto dos sensores e atuadores. Para isso, eu sempre falo que nós lançamos aqui no canal uma apostila básica de mecânica elétrica, injeção, ABS, imobilizadores e etc. É uma apostila aí que nós estamos disponibilizando a um custo bem baixo para ajudar o canal e ao mesmo tempo para que você tenha uma forma de conhecimento básico e consulta para poder entender direitinho como funciona cada tipo de sensor ou atuador, principalmente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu falo mais sobre essa apostila. Se é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais. Bom, a fonte que nós vamos utilizar, eu vou utilizar aqui uma fonte de 24 volts, até porque contemplando aí mais adiante uma nova versão com a utilização de módulos de centrais eletrônicas da linha pesada, linha diesel, né, a 24 volts. Então ela é uma fonte chaveada, tá? Ela é bem simples, ela tem aqui a sua ligação na rede de energia 110 ou 220. Aqui é um aterramento e aqui nós temos 2 com e 2 V+, ou seja, são 2 negativos e 2 positivos, então seria como se fosse 2 canais. Esse ajuste é porque nesse trimpote aqui, ó, você pode após ligar na energia elétrica aqui a sua fonte, você pode regular aqui para que a voltagem fique da maneira correta na saída. Então nós temos aqui duas saídas. Bom, a ligação e proteção dos equipamentos. Eu vou ligar aqui no nosso projeto e aconselho que todos façam mesmo. Utilização de um botão de emergência. O que ele é um botão de emergência? Eu utilizo nas minhas máquinas CNCs aqui, em outras máquinas, mas na verdade, ela é o seguinte: da energia alternada, né, 110 ou 220, ele passa por esse botão antes de ir para a fonte. Caso aconteça qualquer tipo de problema, eu bato nesse botão, eu aperto esse botão e ele interrompe a energia para a fonte. Para destravar, basta eu girar ele aqui e aí ele destrava. Então, isso é uma dica muito importante, porque quando nós vamos simular uma central, às vezes sem querer ligamos alguma coisa errada ou alguma coisa acontece, nós sabemos, né, porque a central chegou, nós não sabemos se ela está em perfeito estado e etc. Para não estragar nosso equipamento, então nós temos esse botão aqui, caso ocorra qualquer tipo de problema, eu aperto ele e aí tudo se desliga sem perigo de estragar o meu equipamento. Bom, as fontes intermediárias são aquelas fontes após a fonte primária que nós vamos aí simular, por exemplo, sensores de 5 volts, né, e etc. Como eu falei para vocês que eu vou utilizar uma fonte de 24 volts, então eu tenho duas fontes intermediárias, uma de 12 e uma de 5 volts. Isso por enquanto. Aqui é um regulador de tensão, tá? Esse regulador de tensão é LM78. XX porque ele tem 7805, 7809, 7812, 7824 e assim por diante. Basta você verificar na internet o datasheet. LM porque é o fabricante.
tá? Então é um regulador de tensão 78 alguma coisa. Esse aqui é a pinagem dele, essa é a aparência dele, essa é a pinagem dele. Ele tem no primeiro pino a entrada da voltagem do positivo, né? De voltagem que você quer regular. O 2 é o ground, é o negativo, e o 3 é a saída. Além desse componente, nós utilizamos um capacitor eletrolítico, tá? Esse capacitor eletrolítico, ele fica aqui, eu vou mostrar logo adiante, mas ele fica aqui na entrada e na saída do regulador de tensão. A principal tarefa e objetivo desse capacitor é de diminuir o ripple, tá? Trocando em palavras mais fáceis, o ripple ele é uma oscilação que pode haver entre a corrente da fonte e a corrente de saída. Então o capacitor ele se energiza, ele se preenche, e caso haja qualquer tipo de flutuação, né, dessa energia, dessa tensão, ele supre essa necessidade. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é porque o capacitor eletrolítico ele tem lado, então ele tem essa faixinha cinza com negativo, com menos aqui, é porque essa perninha menor que está nessa faixinha é ligada ao negativo, tá? Então ele tem negativo e positivo. Mas vocês vão entender no circuito que eu vou mostrar. Bom, esse é o circuito que eu fiz aqui no Proteus, no Isis Proteus. Para quem não conhece, é um programa de circuitos e simulações que a gente utiliza para projetos. Eu utilizo muito ele aqui. No circuito superior, aqui nesse circuito de cima, eu tenho aqui uma representação de uma bateria de 24 volts, que seria minha fonte, por exemplo. Coloquei um multímetro aqui, um voltímetro, tá? Mostrando que ele está com 24 volts. E aqui eu tenho o meu 7812, tá? Pino 1 é a voltagem de entrada, Vin, GND e Vout de saída. Aqui o capacitor eletrolítico. Eu não vou me atentar muito à questão do cálculo desse capacitor, porque é uma conta meio complicada. Eu não quero entrar nesses detalhes ainda de muita técnica por enquanto, tá? Mas então você vai utilizar aqui um capacitor na entrada de 220 microfarads por 35 volts. E na saída você vai utilizar um capacitor de 100 microfarads por 50 volts. Observe que está entrando 24 volts aqui, tá? Aqui eu tenho o positivo vindo 24 volts, o capacitor aqui, o negativo e a saída. E na saída aqui eu tenho 12 volts. Então aqui, ó, veja, eu tenho 24 volts de entrada e 12 volts de saída. O 78, o componente regulador de tensão, ele tem um outro que é o 7805. O 7805 está logo aqui embaixo. Veja que é porque ele suporta até 35 volts, mas eu tô com a mesma bateria de 24 volts aqui, tá mostrando pelo multímetro. Eu tenho aqui o capacitor de 220 microfarads por 35 volts na entrada e um capacitor de 100 microfarads por 50 volts na saída. Veja que ele está entrando 24 volts e está saindo aqui 5 volts, tá? Então, que nós vamos utilizar isso aqui para poder trabalhar com nossos sensores e atuadores. Então, nós temos aqui uma regulação de tensão e vai ser muito utilizado no nosso projeto, ok? Uma outra opção seria, para quem não quer fazer circuito, soldar, fazer placa, etc. Quero trazer aí uma outra condição. A outra condição seria essas fontes reguláveis, né, na verdade, utilizadas muito em Arduino. Aqui nós temos duas fontes. Essa daqui é a mais utilizada, essa daqui, por conta desse indutor, ela é mais estável, porém ela é bem mais cara. Mas as duas é o mesmo princípio de funcionamento. Aqui nós temos a entrada em mais e aqui nós temos em menos, né?
positivo e negativo de entrada, e aqui nós temos o positivo e negativo de saída. E aqui nesse trim pot, esse parafuso aqui desse trim pot, eu regulo a saída. Então, se eu quisesse, por exemplo, que ele também recebe até 35 volts, então eu pego e coloco aqui 24 volts aqui na entrada, coloco o multímetro aqui na saída e vou aqui atuando nesse parafuso. De acordo com a regulagem no parafuso, vai ter uma saída. Então você pode utilizar uma fonte dessa para 12 volts e uma fonte dessa para 5 volts, tá? É uma forma aí talvez mais fácil de você utilizar. Eu vou mostrar as duas na prática mais adiante, mas aqui é a teoria, então tá aí. Nós temos aí a condição de fazer através do componente eletrônico, né? Porque esse componente aqui custa R$1 e pouco, menos de R$2. Esse daqui, os capacitores menos de 50 centavos cada um. Então nós temos aqui a menos de R$3, vamos dizer assim, essa fonte regulada. E uma dessa daqui ela já custa bem mais, mas fica a critério de cada um utilizar no projeto. A partir da fonte, nós vamos utilizar muito aí chaves, tá? Uma chave para ligar determinado atuador, sensor ou circuito que nós vamos utilizar no nosso simulador. Essas chaves, elas vão, em primeiro momento, mostrar através de um LED se está ligado ou se não está, qual é o estado de energia para aquele circuito. Ao mesmo tempo, essa chave também vai alimentar circuitos intermediários, que são os circuitos que nós vamos colocar ali para poder simular bobina, bico e etc. Vocês vão ver mais adiante, tá? Esses circuitos, eles vão interagir diretamente com a nossa central eletrônica. E essa central eletrônica, ela pode aí atuar, né, ou interagir diretamente com atuadores físicos externos ou também com outros circuitos que vão nos demonstrar o funcionamento ou não de determinado estratégia, determinado sensor, determinado atuador. Beleza? É bem simples, é bem tranquilo isso daí. Esse de início, você tendo aí sua fonte de energia, você já com uma chave você já tem a condição de ligar uma alimentação direta da sua central na bancada, a alimentação pós-chave, ou seja, através da ligação de uma chave, e já começa a testar aí vários circuitos, beleza? Mas nós vamos ver isso ao longo aí. Isso daqui é a nossa fonte primordial, daqui que nós vamos partir de tudo. Bom, esse vídeo foi bem rápido, ele é mais para mostrar essa fonte inicial, certo? Não esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar o seu like, né? Compartilhar nas mídias sociais e qualquer coisa, poste aí nos comentários, eu estarei aí à disposição na medida do possível para poder responder a todos. Mais adiante vamos trazer mais circuitos, mais peças do nosso simulador, tá? Mas já damos para trabalhar aí um pouco a questão de como vamos fazer a nossa fonte. Então, quem estiver acompanhando o canal e que quiser ir montando o seu simulador, já sabem as primeiras peças que vão precisar para montar o seu simulador. Beleza? Bom, qualquer coisa, nosso e-mail mecamaníacos@gmail.com e o nosso canal do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!